Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal YouTube de vamos para o episódio número 13 de 86. Este anime maravilhoso. Antes de mais nada, já deixar um aviso pra vocês. Eu cheguei a fazer o react do episódio, infelizmente bugou o áudio junto com outros dois vídeos de ontem. Então, eu vou fazer uma análise desse episódio, só que eu vou fazer um pouco diferente. Em vez de eu só fazer uma review sem mostrar nada na tela, eu vou passar algumas partes aqui, eu vou falar sobre essas partes, porque tem muita coisa pra falar desse episódio, tá? Então, bora lá, mas antes de mais nada, já deixa seu like, se inscreve no canal, aperta o sininho pra receber novas notificações, vira membro do canal, R$3, tem acesso a conteúdo exclusivo. Essa temporada eu tô falando de Bluebeard, Takt Opus Destiny e Reiki Monogatari. Bora para o anime. Primeira coisa que a gente já vê nesse episódio é eles já dentro dessa sociedade e eles nos trabalhos, nas suas vontades, no que eles gostam de fazer, no que eles nunca tiveram a oportunidade de fazer lá com os albas, né, enquanto eles eram apenas bucha de canhão. Então o que o anime está querendo te passar? Ele está querendo falar, olha só, essas pessoas elas estão tendo a oportunidade de vivenciar a sua própria liberdade. Então este país, ele está dando uma oportunidade para eles de eles observarem o que eles gostam de fazer, o que eles querem fazer e eles tomarem a decisão da vida deles livremente. E essa é a questão mais importante desse episódio. Então a gente vê eles introduzidos, trabalhando, curtindo, desenhando, cada um com a sua habilidade, a Anjo cozinhando, etc. E uma outra coisa muito importante que aparece nessa parte toda do episódio, nessa primeira parte do episódio, é que eles são chamados pelo nome e não pelos números. Eles são considerados pessoas, a individualidade deles importa, a habilidade deles faz parte deste mundo, eles são reconhecidos. Esse pequeno detalhe do eles serem chamados pelo nome já muda completamente como eles se sentem neste país. Isso também é mostrado no momento que a nossa querida, que eu esqueci o nome, Cabelo Vermelho, ela tem interesse em vestir coisas, em ter coisas, em comprar coisas, né? E ela tem essa liberdade para isso. Então, você ter a liberdade de ter algo seu que você considera que te representa, que você pode escolher, isso é uma outra questão da liberdade que é muito importante. A escolha é um dos fatores principais dessa primeira parte do episódio. E bom, aí a gente vai pra essa parte onde o Shin conhece esse cara que tem toda a carinha de Alba. Mas isso é uma coisa relevante para os dois? Não é uma coisa relevante para os dois. Simplesmente esse assunto não é nem sequer tocado. A única coisa que é trazida na interação dos dois é que esse cara não tem dinheiro para uma escola. Então esse é um dos pontos que talvez essa sociedade ainda fale, né? Que é você só vai ter acesso se você tiver dinheiro. Se você não tem dinheiro, você não tem acesso. É uma das coisas que talvez atrapalhe. Mas ao mesmo tempo, essa mesma sociedade deu uma oportunidade para esse cara. Porque mais na frente ele descobre que ele vai se alistar e de se alistar ele vai poder dar uma condição melhor para sua irmã. Também, além disso, proteger aquilo que ele considera que ele deve proteger, que é a sua família e tudo aquilo que esse país proporciona para as pessoas, coisa que não existe lá em San Magnolia. E esse é um dos pontos principais do episódio, porque todos os nossos queridos, amados personagens sobreviventes dessa guerra, eles têm contato com a liberdade, mas esse contato com a liberdade só faz eles terem certeza absoluta que eles não podem ficar parados, apenas observando e desfrutando da liberdade, porque como eles tiveram contato e foram oprimidos por San Magnolia e por o exército de robôs, mas principalmente por San Magnolia, eles olham e falam, olha só, eu fui oprimido, eu passei por tudo que foi de ruim nesse mundo. Eu não posso ter participado de tudo isso, ter o conhecimento e a experiência que eu tenho com guerra e deixar isso pra lá, porque é praticamente impossível eu viver com a dúvida constante de que isso vai voltar e além disso, de que outras pessoas vão sofrer o que eu sofri. Então todas as pessoas que a gente tem nesse episódio, elas fazem um esforço, observar que elas têm liberdade e que graças a essa liberdade eles podem finalmente lutar por aquilo que eles acreditam e que isso foi uma escolha deles. Eles agora podem escolher defender aquilo que eles estão vivenciando nesse país.
A oportunidade que foi dada para eles de liberdade, de acesso, poder observar que as pessoas são tratadas de maneira igual, que as pessoas podem escolher os seus próprios futuros, eles querem defender isso agora. Ainda existem pessoas sendo oprimidas lá. Essas pessoas não sabem que essa liberdade existe, elas não sabem que esse país existe. Elas não fazem sequer ideia de que é possível você desejar um futuro. Então eles tomam a atitude de: a gente precisa proteger não só esse país e as pessoas desse país que nunca tiveram contato com a guerra, sendo que a gente teve, mas também a gente precisa trazer essa liberdade para quem tá sendo oprimido lá do outro lado. A gente não pode esquecer as pessoas que ficaram para trás. Não só o pessoal que morreu, mas o pessoal que tá vivo ainda. Então, a experiência deles, a opressão que eles sofreram e o contato com a liberdade e a igualdade faz essa opressão ficar mais evidente a ponto de ser impossível de ser ignorada. A pessoa que mora nesse país e viveu esse país, nasceu nesse país durante o tempo de paz e não teve contato com a guerra, ela pode olhar para a situação e falar: mas eu não quero me meter nisso, porque ela não vivenciou. Mas para uma pessoa que vivenciou, quase morreu, isso é bem mais complicado. Então eles tomam a decisão, participar. Só que eles vão participar sob uma condição, a condição de começar do zero. Porque não é só uma questão de eles lutarem, eles têm que lutar nos termos desse país. Então é uma outra coisa que eles precisam aprender. É uma nova maneira de batalhar, é uma maneira de batalhar que tem outros valores. Então a gente vai descobrir provavelmente nos próximos episódios quais são os valores desse exército que eles vão ter que aprender. Será que eles estão conectados com esses valores? Será que vai ter algum tipo de rixa? A gente não sabe. E, pra terminar, tá na hora de falar da Loli. E por que eu gostei dessa personagem? Dificilmente eu gosto de Loli. Assim, eu emocionei. Primeiro que eu já me emocionei na hora que ela falou do passado dela. Real, oficial, chorei. Então é a primeira coisa que eu queria falar. Segunda que é a seguinte, ó. Ela é imperatriz e está sobre os ombros dela a responsabilidade da desgraça que aconteceu com os robôs. Porque teoricamente, ela que mandou. E ela fala algumas coisas muito importantes aqui. A primeira coisa que tem que ser pensada é: ela tem o poder de ver memórias da pessoa. Então ela tem uma visão diferenciada. O nosso querido Shin tem a audição diferenciada. Então a primeira coisa que a gente associa é que eles têm algum tipo de vínculo sanguíneo. Talvez o Shin seja um bastardo, não sabemos. Mas a questão aqui é a seguinte: ela tem uma visão muito boa e ela vê a desgraça, o resultado da desgraça, do papel dela como imperatriz na vida das outras pessoas. Então, meus caros, uma criança tem uma responsabilidade muito grande. E eu entendo por que a autora quis colocar com uma criança. Porque a ideia aqui provavelmente é falar sobre as pessoas no poder, a família das pessoas no poder acaba sendo responsabilizada também por tudo que acontece com o país. Então ela foi responsabilizada, apesar de ter quantos anos, né? Nas decisões que aconteceram. 10 anos atrás ela tinha quantos anos? Isso é até perguntado. Mas essa questão meio que não importa, porque ela se sente responsável, porque ela é representante da família, ela é imperatriz. Ela é a pessoa que estava no comando. Não importa se tinha outra pessoa no comando. As responsabilidades caem sobre os ombros dela. E ela teve contato com essa responsabilidade muito cedo. Ela não sabe lidar com isso. Ela não sabe nem pedir coisas. E a gente vê que ela tem que agir como uma adulta responsável, mas que parece muito, vou dizer, falso, porque é uma criança. E o Shin entende isso. O Shin entende que ela é uma criança. Então, apesar de ela ter se colocado como uma pessoa muito importante, como uma pessoa que filosofou até um certo momento, ela é uma criança que tem um mundo nas suas costas. E é por isso que eles aceitam ela também. Porque eles entendem, ninguém vai tirar esse peso dela, porque a partir do momento que ela se responsabiliza, ela acha que ela precisa fazer algo e ela vai fazer esse algo. Então, não tem como você falar pra essa garota aqui: não, você não vai se intrometer, você não vai fazer nada, você não vai fazer porra nenhuma, eu não quero saber. Ela vai fazer, cara. Ela vai fazer porque ela tem ela já formou na cabeça dela que ela tem que fazer. E esse país preza pela liberdade, portanto, ela quer fazer e ela vai fazer. Então a ideia aqui dessa personagem é mostrar que crimes de guerra e responsabilidade, eles vão estar marcados pra história pra sempre. A família dela vai ficar marcada pra sempre. Vai ser sempre a família da imperatriz de Giard que matou todo mundo. E ela precisa fazer algo com isso. E ela quer fazer algo com isso, talvez acabando com a própria guerra. Além, claro, de salvar o cavaleiro dela, que foi modificado pra virar robô. E
nada mais é do que uma tentativa dela, pelo menos, salvar alguém que ela considera foi destruído por algo que ela se considera responsável. Todo o sofrimento que ela observou no passado das pessoas que ela causou, teoricamente, pelo menos a princípio, né? Visto que ela falou que ela que deu a ordem. Então, ela só vai se sentir em paz quando ela não enxergar mais esse passado nas pessoas. Assim como o nosso querido Shin provavelmente vai ficar em paz quando não ouvir mais as vozes das pessoas transformadas em robô. O objetivo deles acabar com a guerra é muito claro. A importância dessa garotinha, pra tudo isso, a gente ainda vai ver. A gente vai ver o que vai acontecer. Mas a minha ideia é que ela vai ser uma pessoa que vai motivar os nossos protagonistas a acabar com essa guerra. Porque vamos ver essa garotinha sofrendo. Eu não acho que ela vai entrar na guerra. Eu acho que o Shin, principalmente, vai querer proteger ela para que ela não se envolva mais do que ela já se envolveu até agora. Ao mesmo tempo, ele vai observar esse sofrimento dela e vai fazer o melhor possível para acabar com o sofrimento dela. Vamos ver o que vai acontecer. É isso, galera. Espero que tenham gostado. Vira mesmo no canal. Muito obrigado. Valeu, falou.